Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo. Hoje o nosso episódio está especial, né? Amanhã comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, né? E eu tenho a grata, né? O grato momento aqui hoje de estar com duas mulheres excepcionais na nossa cidade, né? Que são mulheres empreendedoras, mulheres guerreiras, mulheres inovadoras e mulheres que sempre estão à frente, né? Da sua vida profissional e também pessoal. É, Juntos aqui nós vamos falar, né, sobre um assunto importante, que é a inteligência artificial na construção civil. E para falar sobre isso, né, eu tenho aqui uma engenheira civil com vasta experiência no assunto e também tem uma outra mulher especial que é professora e mestre no assunto de inteligência artificial. Então, olha como é que o nosso programa está muito especial hoje, né? E, né, o grato dia de ter essas duas mulheres aqui com a gente. Antes de eu iniciar, pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no canal, falasse sobre o canal, né, comentasse também, né? Nós temos várias plataformas aí de redes sociais, nós temos o nosso canal no YouTube, a gente tem o Spotify, nós temos o Instagram, temos também o Facebook. Então, quer dizer, são várias redes sociais do canal que você pode interagir, compartilhar e, principalmente, participar e se inscrever, tá bom? Bom, vamos dar início, né, ao nosso episódio de hoje. Gostaria de apresentar a nossa convidada, né, a Elaurie Favadessa Ramos, engenheira civil, especialista, né, em planejamento, orçamento e custo, né, na gestão de obras, fundadora da startup Indicate, né, que também é vamos dizer assim, uma grata surpresa para nós aqui na nossa cidade, na nossa região, voltada para serviços profissionais na construção civil. Tenho também aqui, né, mais uma vez, né, eu já falei que ela é da casa, né, porque quando vem aqui já passa a ser da casa, a Marta Roberta, né, uma professora Martinha, que é especialista em inteligência artificial, aplicada à educação, à saúde, né, autora de livros, né, inclusive sobre o tema, conceitos práticos desenvolvedores de food stake, né, a inteligência artificial, outro livro, Inteligência Artificial, depois ela vai passar para nós aqui sobre, né, os livros. Professora de cursos técnicos e livres, né, de uma instituição aqui de Rio Preto. E, principalmente, né, quando eu falo guerreira, é guerreira mesmo. Fundadora da startup Hopticon, né, que elabora softwares para a educação. Então, olha que momento especial nós temos hoje aqui, né? Duas profissionais à frente do mercado, à frente, vamos dizer assim, das atualidades do momento. Bom, gostaria que a Elaurie se apresentasse, né? Primeiramente. Seja bem-vinda. A partir de hoje, você faz parte do nosso canal, tá? Muito obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Vamos pensar assim, no Dia das Mulheres, para a gente poder estar representando as mulheres da nossa cidade. Eu tenho aí uma boa experiência na área da construção civil. A minha primeira formação foi administração de empresas. E aí, a partir de 2012, que eu fui trabalhar, né, atuando na construção civil, me formei em engenheira civil. E construí aí, ao longo desses anos, né, toda uma bagagem, tanto em campo, eu tocava obra, corri o estado de São Paulo inteiro, e aí depois que eu fui para essa área de planejamento e orçamento de obra, onde eu fui estudar essa parte de viabilidade, essa parte de custos orçamentários, e aí que eu falo que a hora que a gente entra para dentro da construtora, que a gente tem aí toda essa visão, a gente consegue entender todos os problemas que acontecem, que muitas vezes quem está na obra não consegue enxergar, né. Quem está ali no front, a gente tem ali todos os problemas de execução, mas a hora que você vai para o planejamento, que aí eu falo que a hora que você começa a realmente ver todos os detalhes, tudo que você consegue melhorar, todos os estouros da obra, então isso para mim foi muito importante. E ao longo dessa trajetória, que eu falo que aí
que veio a ideia, que aí eu falo que eu fui tocada por um propósito, né. Então eu falo que a minha startup, que eu indiquei, ele não é só uma, vamos pensar assim, não é só um negócio, para mim é realmente um propósito. Ao longo desses anos, eu fui vendo a dificuldade tanto das construtoras, né, construtoras, vamos pensar assim, vários nichos de mercado que têm essa grande dificuldade em encontrar prestadores de serviço. E hoje em dia está cada dia mais difícil, né. Eu falo que antes você saía na rua, você precisava de alguém rapidinho falava: "Ah, o fulano ali faz". Mas hoje está cada dia mais difícil encontrar esses profissionais, principalmente profissionais qualificados, profissionais que venham por indicação, profissionais que aí tenham realmente uma confiança. E o propósito do Indiquei é realmente esse, é trazer essa valorização profissional. A gente até eu falo que nós somos até apadrinhados pelo CREA, porque a intenção também é trazer profissionais técnicos para dentro da plataforma, que também tem essa mesma dificuldade de se divulgar, né. Às vezes a gente precisa de uma área específica, de um projeto específico, de um profissional específico, e às vezes a gente acaba ficando até refém dos mesmos, porque não tem essa visibilidade de quem faça também esse mesmo trabalho. Às vezes a gente tem pessoas aí que são muito boas. Então eu falo que o Indiquei, eu gosto muito desse propósito, que é as mãos que trabalham mudam o mundo. Então eu acredito fielmente nisso. Nós já lançamos a plataforma, então eu gostaria até de convidá-los a acessar o Indiquei App. É só entrar no meu Instagram, também temos o Instagram do Indiquei, depois a gente vai deixar o link. Acessem, já lançamos, estamos convidando os prestadores a vir cadastrar, convidando os clientes e façam parte dessa revolução de serviços, né? Porque eu indiquei realmente vai ser uma revolução. Eu falo que a gente está lançando em Rio Preto, mas isso daqui vai explodir para o Brasil inteiro. Ou seja, é um aplicativo de IA na construção civil, né? Sim, sim, com Legal. certeza. Marta, seja bem-vinda novamente. Fala um pouquinho sobre você, né? Para quem não assistiu o episódio que você veio, né? E eu aconselho a assistir, viu, pessoal? Isso é uma curiosidade, Marta, é que tanto o episódio quanto os cortes estão sendo muito bem vistos no nosso canal. Ai, que Então, quem não bom. assistiu ainda, pessoal, vamos assistir, tá? Tem bastante coisa legal lá. Marta, seja bem-vinda. Muito obrigada, com certeza. Bom, eu vou começar agradecendo novamente o convite, muito feliz que a gente tenha um engajamento bacana em relação ao programa anterior. Eu sou a Marta Roberta, como bem o Douglas me apresentou, professora Martinha, mais conhecida dentro da escola. Atualmente eu sou professora nos cursos técnicos, né, de tecnologia, e professora de robótica e fundadora da Roboticom. Na Roboticom, nós temos uma iniciativa que é o desenvolvimento de uma infraestrutura educacional bem diferente do padrão que a gente encontra hoje em dia, porque o que nós encontramos hoje em dia são materiais prontos, são materiais passo a passo. Então, eu trago a proposta da Roboticom como uma proposta diferenciada, porque nós usamos inteligência artificial para desenvolvimento das aulas de robótica. Então, ao invés do aluno pegar uma aula pronta ali de robótica e precisar seguir todo aquele passo a passo, ele acaba sendo protagonista do aprendizado dele. Então, ele pode iniciar numa proposta, lógico, que isso vai ser fornecido pelo professor especialista, mas ele vai estar evoluindo conforme a necessidade que ele tem. Então, é uma maneira de aprendizado muito, muito personalizada por conta disso. De quebra, o que nós estamos trabalhando é a base nacional curricular comum, que hoje a gente tem a BNCC Computação, obrigatória, né, para as escolas a partir agora de 2026. Então, nessa base nacional curricular comum, a gente traz conceitos também da computação que são aplicáveis em outras disciplinas. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos essa aplicação, dentro das aulas de geografia, das aulas de história, por exemplo, isso também acaba sendo aplicado. Então, é uma proposta bem completa, uma proposta que sai daquele padrão mesmo que a gente tem no dia a dia, né, dos materiais já formatados, dos materiais prontos, para que tanto os alunos quanto os professores possam aplicar em sala de aula. Para os professores, nós trazemos os planos de aula também
personalizáveis com IA. E, além de tudo, o professor ainda tem a possibilidade de fazer o compartilhamento desse material, seja para ele mesmo, por meio de um WhatsApp, ou, de repente, de um download de material, ou com os próprios alunos para aquela formatação que ele precisa ali naquele momento do planejamento. Estou vendo que você trouxe os 2 livros hoje, quer falar um pouquinho sobre eles? Sim, eu gostaria de apresentar, sim. Temos um que deve estar para chegar também, estou aguardando ansiosamente o lançamento do nosso livro de inteligência artificial, mas eu trouxe aqui para poder mostrar hoje o Fundamentos do Desenvolvimento Front-End, e eu trouxe também o Desenvolvimento Web Back-End. Então, ambos os livros, eles são pela editora Senac, eles já estão disponíveis para compra, tanto nas livrarias quanto no online. Tem versão PDF também, né? Para quem gosta de um livro digital, a gente tem essa disponibilidade lá na loja da editora Senac. Legal. Bom, vamos para o nosso assunto de hoje, né, que seria a questão da inteligência artificial na construção civil. Antes disso, Marta, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, né, introduzisse a questão da inteligência artificial, né, como surgiu, como está hoje, para a gente poder chegar no assunto da construção civil. Sim, a inteligência artificial, muita gente pensa que, nossa, é uma novidade, né? É um conceito novo que está chegando agora, mas não, na verdade, a gente não ouvia falar em inteligência artificial, mas nós tínhamos disciplinas, sim, que trabalhavam isso dentro das faculdades, como redes neurais, por exemplo, uma disciplina muito importante aí para quem está na formação, por exemplo, de ciência da computação. Mas isso vem ali já da década de 50, de 60. A gente tem toda uma história ali, né, da máquina de Turing. A gente tem mulheres maravilhosas também que fizeram parte de toda a composição histórica da inteligência artificial. Tivemos ali um momento importante também, que foi o inverno, né, da IA, que foi um momento em que não houve uma projeção forte de investimento para dar continuidade, porque era tudo muito caro. Então, entendeu-se que, naquele momento, não era possível investir. Porém, de alguns anos para cá, eu mesma já venho estudando isso, desde da época da pandemia. Pode colocar que há 5 anos eu já venho me dedicando aos estudos da inteligência artificial com mais propriedade, com mais dedicação. E dali para cá, na verdade, a gente teve um boom, né, onde a gente começou a ter muitas ferramentas, e para tudo, inclusive, hoje a gente tem ferramenta para gerar texto, a gente tem ferramenta de áudio, a gente tem ferramenta de imagem, apresentação, enfim. A gente tem uma infinidade de ferramentas, e é muito possível que a maioria das pessoas já tenha pelo menos contato com uma dessas ferramentas, nem que seja de ouvir. Então, nós estamos num momento muito importante, que é saber o que utilizar, como utilizar e com responsabilidade, porque as ferramentas, elas estão à disposição, mas nem sempre a gente tem uma forma totalmente segura de estar trabalhando com isso. Então, eu acho que, a partir de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais de coisas que a gente pode aplicar, de ética, enfim, de uma responsabilidade maior na utilização da inteligência artificial. Ou seja, ela não está distante de nós, ela está sempre presente no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Cada dia que passa, mais presente ela fica. Exatamente. E eu acho importante, Douglas, a gente trazer também que a inteligência artificial, apesar dela estar muito presente no nosso dia a dia, não é a inteligência artificial que vai roubar a nossa capacidade ali de trabalho, de pensamento. Então, acho que de dar uma tranquilizada mesmo nas pessoas em relação a como elas podem se apropriar desse conhecimento e como fazer o melhor uso. Legal. Por exemplo, com relação a dados sensíveis em empresas e projetos, né? Como que a IA está trabalhando isso? Porque hoje em dia, né, assim, com essa evolução do dia a dia, isso às vezes fica uma situação, né? Como que está essa questão, por exemplo, das informações sensíveis, né, em projetos que as empresas se desenvolvem, vamos dizer assim? Sim, esse é um tópico bastante importante de nós falarmos. Por quê? Porque ele envolve questão ética
De segurança, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados também, e da utilização responsável. Então, o que nós temos que ter em mente é que, independente da ferramenta que eu for usar, independente da ferramenta que eu queira aplicar no meu dia a dia, na minha empresa, no meu trabalho, é importante, primeiro, conhecer essa ferramenta, entender até que ponto os dados que eu estou colocando ali, eles são confidenciais. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou fazer uma consulta, vou colocar um nome completo de uma pessoa ali e um documento. Não posso. Então, esses dados sensíveis, eu preciso tomar cuidado. Ah, mas eu tenho muitas pessoas que eu preciso, de repente, organizar, fazer um trabalho ali. A ideia é que a gente possa criar algum dado fictício nesse caso, mas que a gente não leve esses dados a público, até porque, se for um projeto, vamos imaginar, estou desenvolvendo um projeto e esse projeto tem uma confidencialidade, tem um direito intelectual, enfim, que garantia eu tenho de que essa empresa não vai se apropriar ou, de repente, não vai vazar esses dados? Enfim, a gente precisa, sim, estar atento às condições, às normas daquilo que a gente está utilizando. E assim, o que nós não devemos colocar, né, vamos dizer assim, nas ferramentas de IA? O que não é legal colocar, vamos dizer assim? Esses, no caso, o que não é bacana colocar na inteligência artificial são realmente esses dados sensíveis, por exemplo, relatórios que contenham dados de documentação de pessoas, relatórios que possam conter dados intelectuais, direitos intelectuais. Eu, por exemplo, mesmo falando da Roboticon, eu tenho uma questão que eu, como educadora, sou a desenvolvedora dos materiais, mas nem por isso eu trabalho com esses materiais dentro da minha ferramenta de IA. Então, o que eu aconselho se eu preciso, de alguma forma, trabalhar com essa inteligência artificial, revisar quais são as características desse contrato de confidencialidade que, geralmente, elas não fornecem, ou, numa segunda etapa maior, pensar na utilização de uma inteligência artificial própria. Então, quer dizer, pode existir risco de vazamento? Pode, sempre existe. Na verdade, quando a gente fala em risco de vazamento, quando a gente fala na tecnologia, eu acho que tudo que está online hoje, existe sim um risco, ainda que seja pequeno, mas sempre existe o risco de vazamento, de invasão. Então, eu costumo dizer, e eu até brinco com os meus alunos, que nada é 100% seguro quando nós estamos falando de dados, de internet, de coisas que a gente está acessando. Certo. E, por exemplo, como usar a IA, né, com segurança, vamos dizer assim, né, para a gente ter segurança naquilo que está na ferramenta IA, vamos dizer assim. A segurança, ela depende muito desses termos que são firmados no momento da contratação, da utilização, mas também do cuidado com o tipo de informação que eu estou colocando ali. Então, quando eu estou falando de pessoas, por exemplo, eu não posso fornecer nomes reais, documentos reais, às vezes até o endereço, a gente tem receio, eu costumo brincar que tem muita gente que ainda recebe a correspondência e corta, e queima, e joga fora, para que esses dados não sejam expostos. Quando a gente está falando da inteligência artificial, eu acho que esse é um ponto também muito importante que a gente precisa se atentar, para não colocar, de repente, até os nossos prestadores ou os nossos clientes. Agora, eu não estou falando só do meu material, né, daquilo que eu trabalho dentro da minha empresa, mas também do que está à minha volta, de tomar esse cuidado na não exposição. Legal. Bom, agora, pessoal, que a gente ouviu tudo isso, né, todas essas questões de IA, nós vamos entrar no assunto, né, da IA na engenharia civil, né? Como a IA está sendo aplicada hoje na engenharia civil. E, né, passando a bola aqui para Elauriê, né? A IA hoje, ela está ajudando o engenheiro? Olha, a IA na construção civil hoje, eu falo assim que a gente tem muitos engenheiros que já estão começando a olhar para isso. Hoje, vamos explanar aí do modo geral,
que a IA ela consegue ajudar o engenheiro civil hoje, né? Consegue ajudar uma pequena construtora, porque a gente tem vários níveis, né? Então nós já temos aí agentes de IA que já são capazes de fazer coisas já mais avançadas. Então, conseguem dimensionar cargas, conseguem auxiliar aí toda essa questão, mas aí já é um assunto mais aprofundado. Agora, em modo geral, como que ela consegue ajudar o engenheiro? Eu falo que o engenheiro, ele perde, às vezes, muito tempo com relatório, com análise, com leitura de memorial descritivo, com solicitação de compra, nessa parte administrativa da obra. Então, eu falo que, às vezes, o engenheiro realmente ele perde muito tempo. Então, aonde que a IA consegue te ajudar? Eu falo assim, tem a IA, eu vejo ela muito boa. Eu vou usar assim, IAs comuns, né? Que é o que as pessoas estão acessando hoje, que é, por exemplo, o ChatGPT. Ela é muito boa em análise de dados, né? Então, vamos pensar assim: às vezes, um engenheiro que perderia 2 horas fazendo uma análise de um memorial descritivo, ele consegue pegar esse memorial descritivo, né, inserir na IA, e ela consegue dar um resumo, consegue dar uma leitura ali dos pontos críticos, extrair informações, consegue, eu falo assim, otimizar o tempo do engenheiro. E principalmente na obra, que eu falo que o engenheiro tem que pensar muitas coisas, né? Então, o engenheiro ele tem que estar preocupado com a equipe, ele tem que estar preocupado com a tarefa que vai ser executada na sequência, ele tem que estar preocupado se o material chegou para executar essa tarefa. Eu falo que a cabeça do engenheiro fica uma loucura. Então, é quando você traz a IA para otimizar esse teu trabalho, que nem no caso do diário de obra, muita gente faz ali no caderninho na mão, mas você consegue tirar uma foto daquilo, passar para a IA, ela digita para você, no caso, né, ela digitaliza isso. Então, assim, são várias formas que a gente consegue aplicar isso hoje, principalmente na área de planejamento, na área de orçamento, que a gente consegue otimizar o tempo do engenheiro civil. Certo. Por exemplo, e nas tarefas repetitivas operacionais, vamos dizer assim, e não operacionais, ela pode ser automatizada com a IA ou não? Sim, eu falo que, ela é muito boa nisso, nessa questão de Uhum. análise de dados. Então, por exemplo, se construtoras que repetem as mesmas obras, então, por exemplo, eu sou uma construtora que eu faço casa, vou dar um exemplo de casa. Então eu já tenho ali, um orçamento, né, daquela casa que foi feita, eu tenho ali os materiais que foram utilizados, eu tenho a mão de obra que foi utilizada. Então, por exemplo, quando você tem dados referenciais, então eu tenho dados dessa obra. Eu vou executar uma nova obra, o que eu posso fazer? Eu posso já pegar todo esse histórico que você já tem, jogo na IA, e a IA ela faz, vamos pensar assim, um paramétrico de uma obra para outra. Então você já consegue identificar quais são os gargalos para a próxima obra, quais foram as tarefas que estouraram. Então, por exemplo, ó, aqui eu estourei na fundação. Aqui sobrou um pouquinho na parte de estrutura. Então, você já consegue otimizar esses custos, né? Você joga na IA e faz essa análise de dados. Cronograma, por exemplo, aqui eu estourei, aqui não, aqui sobrou um tempinho. Então, assim, eu falo que toda essa otimização, quando você já tem dados, isso funciona muito bem, porque são tarefas repetitivas, né? Quem faz prédio, por exemplo, eu fiz muito orçamento paramétrico na unha. Então eu falo assim que hoje eu tendo o histórico de um outro prédio, eu já consigo otimizar. Então, quanto de concreto, qual que é a taxa de concreto por aço, qual que é a taxa que a gente usou na fundação. Então, você consegue otimizar isso muito bem. Então, a IA consegue te fazer com que você tome decisões Sim, positivas. ela te auxilia nas decisões. Sim. Marta, alguma pergunta para a Darie, né, nessa questão de Ah, IA? sim, eu acho que não é bem uma pergunta. Quando ela falou em decisões, eu acho que a inteligência artificial ela pode entregar uma otimização, ela pode fazer uma entrega muito rápida, inclusive, mas tudo tem que ser revisado. Sim, tudo tem que ser revisado. Eu falo que eu mesma já aconteceu vários casos de realmente não dá para você confiar 100%, né. Então, eu gosto até de fazer essa analogia com um avião, por exemplo, é o teu copiloto, mas não substitui o piloto.
Então, você até pode automatizar, mas você tem que ficar de olho, porque realmente ela alucina, né? Então, a Marta pode até concordar comigo. Então, tem vários casos que já aconteceu que a gente percebe que sim, às vezes ela alucina em algum dado, então você não pode confiar 100% naquilo. Você sempre tem que passar pela análise, pelo crivo do engenheiro de sentar e olhar aquilo se está correto. Ou seja, né, a gente está falando de engenharia aqui, de engenharia civil, de construção, mas isso vale para todos também. Antes de ter a IA como um auxílio, uma ferramenta de auxílio, a gente tem que ter o conhecimento fundamentado, né, para poder, a hora que você tiver a resposta dela, você assim, saber interpretar. Porque se você não tiver o conhecimento aprofundado, conhecimento básico daquilo que você faz, daquilo que você executa, você não consegue, você acha que ela é a resposta e não é. Com certeza. E muitas vezes, igual eu falo, quando ela não tem, qual que é o maior problema que eu vejo da IA? Quando ela não tem uma informação, ela inventa uma informação. Então, por exemplo, agora, da minha startup, eu submetendo um relatório técnico, a gente foi fazer um estudo, né, de patentes relacionados a algo que a gente está projetando. E aí ela, por exemplo, ela inventou as patentes, ela inventou o criador da patente, ela inventou um texto. Então, não dá, assim, 100% para você confiar. Então, por isso que eu falo que é uma forma até de tranquilizar as pessoas. As pessoas falam assim, mas a IA vai substituir um engenheiro? Eu falo assim, não, de forma alguma. Em primeiro lugar, que o engenheiro ele emite uma responsabilidade técnica. Então, qualquer obra que você for fazer, eu vou fazer uma adequação, eu vou fazer uma verbação, eu vou fazer eu vou executar uma casa, vou executar como é que fala? Vou executar uma acessibilidade. Para tudo, você tem que fazer um projeto técnico e você tem que ir na prefeitura junto com a responsabilidade técnica, com o documento de responsabilidade técnica. Então, não dá para você substituir um engenheiro de forma alguma. Primeiro que é uma pessoa que realmente estudou, uma pessoa que tem todo esse conhecimento. Então, não dá para uma pessoa qualquer, vamos pensar assim, eu quero fazer uma casa. Eu vou jogar lá na IA como que faz uma casa, e aí eu não vou chamar um engenheiro, não vou chamar um arquiteto, não vou chamar nenhum especialista. Não façam isso. Falando agora como uma pessoa que que realmente o utiliza, que tem aí toda essa bagagem, não faça isso, porque não vai dar, eu falo que não vai dar certo, não vai dar bom. Porque, por exemplo, a IA, ela não assina RT, né? Não. Ela não é uma pessoa real, ela não é um profissional, ela é uma ferramenta de tecnologia que ajuda o profissional. Sim, com quem certeza. Tem o conhecimento, quem tem o embasamento, vamos dizer assim, de conhecimento, de aprofundamento, é o profissional. A IA apenas dá subsídio para poder ajudar ele nas suas tarefas, né? Sim. E na decisão, e na elaboração da RT, que é a responsabilidade técnica do profissional, é ele que vai assinar. Quer dizer, e é ele que vai assinar. Se der algum, inclusive até para o profissional. Por exemplo, o profissional ele utiliza a IA, por exemplo, ele não analisou aqueles dados. E aí ele vai fazer alguma execução e acontece algum problema. Não dá para depois culpar a IA. Assim como você não consegue culpar o BIM, você não consegue culpar o AutoCAD, você não consegue culpar nenhuma ferramenta de construção, porque a responsabilidade é sempre sua, não é da ferramenta. Então, sempre tem que passar pelo profissional. Ou seja, a ferramenta tem que ser bem utilizada, bem analisada. Isso. Né? E assim, revisada. Sim. Depois da decisão final, que o principal é você construir, analisar e revisar se necessário. Sim. Né? Ela não é autossuficiente, vamos dizer assim. Não é e nunca vai ser, né? Porque depende do ser humano. Depende do ser humano. Por exemplo, vamos falar agora, né? A gente está falando de IA, de ferramentas, né? A questão de orçamentos. Como a gente até deu uma introduçãozinha, quando você falou, por exemplo, né? De aproveitar aquilo que já foi feito para poder um novo projeto. Isso. No caso de orçamento, dessa forma também ou tem algum outro critério que a gente utiliza? No caso de orçamento, vamos dar o exemplo de quem trabalha com obra pública. Então, por exemplo, quem trabalha com obra pública vai participar do edital, aí vem a planilha orçamentária da prefeitura ou do órgão público. O que você consegue fazer com a IA? Você consegue pegar, por exemplo, aquele memorial que vem
e você consegue pegar a planilha e já fazer ali um primeiro comparativo. Porque muitas vezes eu percebo que às vezes acontecem algumas falhas, né? Principalmente quando você lida ali com obra pública, às vezes acontece assim, eles querem que execute um serviço, só que às vezes aquele item daquele serviço não está dimensionado na planilha orçamentária. Então, ele consta lá no memorial, porém ele não foi especificado, ele não foi previsto no orçamento da obra. Então, eu acho assim, primeiro você já consegue meio que fazer esses comparativos rápidos. Outra coisa que você consegue fazer também, você consegue fazer, por exemplo, uma curva ABC, de uma forma muito mais rápida. Então, por exemplo, você tem ali a sua planilha orçamentária, você vai e gera uma... O que é a curva ABC? A curva ABC são os itens que impactam no custo da obra, estão na curva A, e os demais itens na curva B e C. Então, onde que o engenheiro trabalha? Em cima dos itens que demandam mais custo. Então, quem são sempre os primeiros? É concreto, é aço, a parte de drywall, se for drywall, elétrica. Então, assim, a gente consegue otimizar, e aí o engenheiro, em vez de orçar a obra inteira, ele vai focar nesses itens que eles custam muito mais, né? Então, eu falo que isso daí você também consegue fazer com a IA, consegue a ajuda da IA para fazer essa parte de planilha. Falando assim, de uma forma ampla, né? Porque isso é um assunto que vão falar assim, vai longe. Mas as etapas de orçamento, eu falo que uma coisa que a IA ainda não consegue fazer, eu não detectei uma IA que faça, que eu falo que até para a Marta que isso é uma coisa que eu quero fazer. Por exemplo, onde que se perde muito tempo no setor de orçamentos das construtoras? Fazer levantamento. Então, por exemplo, até agora eu não identifiquei nenhum IA que eu consiga jogar um projeto e consiga me extrair as informações desse projeto. Então, por exemplo, quanto de piso, quanto de revestimento, assim, falando isso de uma forma bem simplória, porque são muitos componentes, mas eu falo que isso daí ia ajudar muito. Então, é uma dica, né? Eu acho que a gente pode até complementar isso, porque ela vai trabalhar na quantificação. Então, a partir das propriedades que você está pedindo, ela vai te quantificar, mas ela ainda, nesse aspecto, talvez seja uma oportunidade. É uma oportunidade, né? Até para desenvolvimento futuro, sim, né? Sim. Porque não tem nada... até agora eu não detectei. Assim, eu já testei, eu testo várias, né? Porque vamos falar, é um ramo que eu atuo, mas até o momento eu não consegui nenhuma que realmente faça essa leitura do projeto e extraia esses quantitativos, áreas, né? Porque isso otimizaria muito o tempo do engenheiro orçamentista, por exemplo. Mas tem muita coisa que dá para fazer, né? Então, eu acho que principalmente tudo que é manual, essa parte de planilha, mas principalmente quando você já tem dados, né? Igual eu falei, de você fazer uma compatibilização. Então, eu vou executar um empreendimento, um prédio de 23 mil metros quadrados. Mas eu tenho, por exemplo, um prédio que eu fiz de 15 andares com 19 mil metros quadrados. Você consegue fazer um paramétrico disso. Você consegue jogar na IA e fazer ali um estudo disso de uma forma muito mais rápida. O que eu acho que, assim, que mais pega a questão de orçamento são a volatilidade dos preços também, né? Sim. Aço, mão de obra, sim. né? Aí, o que você consegue fazer? Quem é de obra pública consegue subir uma SINAP, uma CPOS, consegue subir ali. E quem não é de obra pública, você pode subir a sua planilha de custos reais. Porque toda construtora tem. Se você chegar numa consultora hoje e falar assim, quanto que você paga para assentar um método porcelanato? A pessoa vai te falar, eu pago R$54, por exemplo. Então, você já tem, assim, todo esse histórico. E você, subindo, você pode até treinar um agente de IA, né, Marta? Você pode até treinar um agente de IA já com o histórico da tua construtora, quanto de material, quanto de mão de obra. Você pode ajustar também pelos índices, né? Então, de um ano para o outro, você pode ajustar aí com os índices da construção civil. Você consegue aí fazer toda essa otimização. Entendi. Por exemplo, a gente estava falando agora de orçamentos, né? A questão, por exemplo, de suprimentos, né? Como, né, vamos dizer assim, vamos falar de forma básica, né? Porque suprimentos também é uma coisa... Como que a gente pode utilizar a IA, né, na questão de suprimentos de uma obra, por exemplo? Suprimentos, eu vejo que o setor, às vezes, ele perde um pouco de tempo nessa análise de cotações.
Porque eu falo que, realmente, você manda aquela lista de materiais. Primeiro que eu brinco, que tem muita construtora que ainda trabalha no PP, que é o papel de pão. Quantas vezes eu já não peguei lista de eletricista? Vem aquelas listas gigantes, o cara escreveu na mão, e aí a pessoa tem que ir lá e digitar tudo aquilo. Eu falo, ó, primeira coisa, você já consegue otimizar isso. Pega a lista que veio no papel de pão, transmite para IA. Tira uma foto, coloca lá. Transcreve para mim. Já ajudou. Já te economizou um tempo de ter que digitar ali tudo item por um. Outra coisa, quando a gente vai fazer análise de cotações, então você pega aquela lista, aí você tem que mandar e-mail para o WhatsApp para várias lojas de materiais. E aí cada loja de material te manda numa sequência, numa unidade de medida. Cada um manda de um jeito. E eu falo que nisso a IA consegue te ajudar também. A hora que você primeira coisa, você pega essa lista, manda ela planilhar para você. Aí chegou as cotações, pega essas cotações, sobe para a IA. Olha, faça um comparativo para mim, né? Ou se não, joga todas essas cotações nessa planilha para mim. Então, assim, olha o tempo que você economiza. Porque você tem que ficar, eu falo assim, que é um jogo de 7 erros, você tem que ficar caçando. Às vezes o cara colocou, você coloca lá, cabo PP tal. Aí um orça por metro, o outro orça por rolo. A outro orça do outro jeito. Aí, às vezes, a loja de material de construção, às vezes, não tem um item. E ela não te informa que ela não tem. E aí, se você simplesmente pegar uma cotação que deu R$ 2.500 e pegar uma cotação que deu R$ 2.300, se a pessoa só falar assim, eu vou fechar nessa loja que está mais barato. Não, não está mais barato. O cara esqueceu de orçar. O cara esqueceu de cotar alguma coisa. Então, assim, você consegue otimizar isso, que eu falo que isso daí já é uma mão na roda. E eu falo, qualquer construtora pode fazer isso, gente. Eu estou dando exemplos aqui, eu quis trazer coisas, exemplificar processos que qualquer um pode fazer. Né? Eu falei assim, não vamos trazer coisas muito avançadas, porque aí realmente a gente já entra ali em formas de trabalho que não é acessível para todas as construtoras. Mas isso que a gente está dando, estou exemplificando, qualquer construtora consegue já fazer com IA. Então, até otimizar uma escrita de e-mail, são várias coisas que o pessoal do suprimento já consegue ali. Outra coisa, fazer um estudo. Então, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma impermeabilização. Preciso fazer uma impermeabilização de área molhada. Você consegue fazer um estudo. Qual que é o melhor impermeabilizante? Pede para ela analisar para você. Eu tenho tanto de área. O Sika usa tal. A outra marca, o Via Plus, usa tal. É outro componente. Qual desses componentes pode ser melhor para a minha obra? A IA consegue fazer essa leitura. Ela consegue fazer essa análise técnica também de ler ali os componentes e de fazer um estudo ali de o que fica mais viável. Você consegue otimizar tudo isso também com IA. Legal. Marta, alguma observação? Eu acho importante que a Laurier trouxe para a gente essa possibilidade de utilização, porque quando a gente fala na utilização de IA, parece que é uma coisa muito grande, só para empresas grandes, e, de repente, empresas menores não têm a condição de fazer a utilização desses serviços. Hoje, o que é importante é que as pessoas estejam treinadas para isso. Então, quando eu falo na otimização de um e-mail, ou, de repente, na ajuda para um orçamento, é importante que as pessoas estejam treinadas para utilizar também a inteligência artificial de forma correta. Então, eu vejo a importância, sim, das empresas olharem para o bem precioso que elas têm, que são pessoas. Sim. E que essas pessoas, elas não serão substituídas por IA. A gente tem casos, inclusive, de empresas que, naquele boom, a gente fala da bolha da IA, né? Que naquele boom do crescimento da IA, acabaram até demitindo funcionários por conta de prever uma automatização, prever um resultado maior, e realmente não tiveram. E aí, o que está acontecendo? Precisaram trazer as pessoas de volta para poderem trabalhar, para poderem continuar desenvolvendo. Então, eu vejo essa importância de nós trazermos os exemplos para a nossa realidade. Porque, como a Laurier citou, é possível que a gente fale de coisas muito grandes com relação à IA, mas que, de repente, não farão sentido
na nossa atualidade, na nossa realidade. Eu falo assim, outra coisa também, que as pessoas, que às vezes as construtoras perdem muito tempo, contrato. Que nem você vai contratar um serviço, aí você precisa fazer um contrato, né, daquele serviço, ou você recebe já contratos prontos. Então, o que você consegue fazer também? Você pode pegar esse contrato, né, que a empresa mandou, ou que você vai fornecer para uma outra empresa, e pedir para fazer uma análise, né? Olha, faça uma análise de problemas que eu possa ter. Faça uma análise de se tem algum texto, algo que não está em coerência com a legislação atual. Então, assim, você consegue fazer esse mapeamento também de uma forma muito tranquila. Falando em mapeamento, né, por exemplo, a gente fala muito, né, em qualidade, né, na obra, né, tem várias certificações, né? Aí, nessas certificações, nessas auditorias internas, vamos dizer assim, da empresa, né, seja interna ou externa para certificação, aí ela gera checklist, ela consegue apoiar no RNC, por exemplo, ela consegue fazer essas análises? A IA, na parte de qualidade, ela consegue também te otimizar tempo, né? Então, por exemplo, são muitos documentos, né? Eu fiz um curso, né, sobre isso, já atuei também na parte, brevemente, um pouco na parte de qualidade de obra. Então, vamos supor assim, quando você pega um prédio, em cada concretagem, a gente tem que ter todos os laudos do concreto que foi aplicado, a gente tem que ter os ensaios, e isso é tudo muito papel. Então, você consegue automatizar isso, você consegue pegar todo esse papel e passar ele para o computador, você consegue gerar um relatório sobre isso. Checklist de obra. São identificadas de uma auditoria para outra as não conformidades. Então, só que normalmente a pessoa da qualidade ela anda com um monte de papel anotando. Então, assim, você consegue também otimizar esse processo, fazer uma verificação. Vamos fazer uma análise na auditoria anterior? O que a gente precisa melhorar? Quais foram as não conformidades? Então, a IA ela consegue também te trazer esses parâmetros, até em questão assim de te auxiliar nessas questões práticas também, né? Então, vamos fazer o que a gente pode trazer de melhorias para a construtora. Então, eu falo que, diferente de você dar um Google, você pegar alguma coisa e jogar no Google, que antes a gente fazia isso, né? Vamos falar agora. Agora, graças a Deus, a coisa avançou. Aí você jogava no Google, aí vinha um monte de site, aí você tinha que ficar entrando em site. Não, gente, a IA hoje ela te traz a informação de uma forma mais resumida. Então, o que a gente pode trabalhar na melhoria contínua dessa etapa? Olha, essa etapa, por exemplo, a gente averigou que está soltando muito revestimento. O que a gente consegue trabalhar nisso? Então, eu falo que é tudo consegue te ajudar, mas lógico que tem que passar pela análise do engenheiro, né? Você não vai pegar o relatório de melhoria contínua da IA e levar lá na obra, nós vamos fazer assim. Não, gente, não pode, né? Então, a gente tem que analisar, tem que ver se isso é adaptável para a sua realidade também. Porque pensa que a IA ela traz uma informação ampla, ela traz algo generalista. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse algo que é generalista, trazer informações para elas da sua realidade, que eu falo que é uma criação de prompts, né? Então, depois a Marta pode até entrar nesse assunto. E você traz as suas informações. Então, por exemplo, eu faço o piso polido assim. Faço acerto fino de terreno, eu jogo a brita, aí depois eu jogo a tela, aí depois eu venho com concreto, aí depois eu venho com, por exemplo, com concreto com fibra, e depois eu faço polimento. Mas é toda construtora que trabalha assim? Não é. Às vezes, em determinada região, é necessário executar um piso polido de uma forma diferente. Então, por isso que você não pode também usar todas as informações generalistas. A IA, você tem que entender que a IA ela te traz as informações de acordo com o que você solicita para ela. Então, você que tem que trazer dados para a IA, para ela conseguir te ajudar a otimizar aí todo esse processo, né? Então, o que eu falo que é a criação dos prompts, né? Você tem que vir com informações para ela poder te ajudar. Ou seja, seu conhecimento adquirido sim, é o conhecimento para poder adquirido. te auxiliar na resposta. Né? Sim.
E eu falo também, ela te ajuda a otimizar em coisas que você às vezes não sabe. Vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhei numa reforma grande do Sesc aqui de Rio Preto, foi uma obra muito grande, eu fui a engenheira residente da obra na época, e eu nunca tinha trabalhado com concreto específico, né? Que era um concreto que era uma fibra até internacional, que não podia interromper ali o processo de concretagem. E eu falo assim, na época que se a gente tivesse IA, olha o tanto de que a gente poderia ter otimizado, né? Principalmente porque era uma área muito grande, e aí você depende assim muito de informações, às vezes, de quem está ali na obra, do mestre. Então, eu falo que quando você não conhece um processo, também a IA pode te ajudar. Porque aí você pergunta para ela como que faz isso, né? Qual que é o processo que é feito? Aí, lógico que você vai pegar esse processo e você vai estudar e vai ver se ele é execuível dessa forma. Mas ela consegue te ajudar também. Marta? Eu queria trazer 2 complementos aqui. Eu acho que tanto da questão de tempo, da otimização, que a inteligência artificial pode trazer, quanto a possibilidades. Eu falo com propriedade, no meu caso, para desenvolvimento de software. Há anos atrás, quanto tempo a gente ficava para desenvolver um software, se fosse uma coisa simples, um software de armazenamento, de estoque, e hoje o quão rápido isso pode acontecer. Então, eu entendo nessa parte que talvez para a sua aplicação de materiais, isso é muito importante. E eu trago um outro ponto, que é a questão do prompt mesmo. Muita gente ainda está se apropriando dessas palavras, e aí, para quem não sabe o que é prompt, é aquela caixinha da pesquisa que a gente usava no Google. Agora a gente tem uma caixinha de pesquisa ali na inteligência artificial. Normalmente, quando a gente acessa uma inteligência artificial, ela já até pergunta o que você quer fazer, o que você quer perguntar hoje. Então, é muito importante que a gente traga esse contexto de forma muito clara. Quanto mais detalhes eu fornecer, melhor a resposta que eu vou obter também. Trago até um exemplo engraçado de um dia. Eu mesma, na correria, coloquei uma foto, eu queria melhorar as cores, a luminosidade daquela foto, e simplesmente fiz o upload da foto e escrevi melhora a foto. Ela me devolveu uma foto totalmente fora de contexto, que era uma praia. Eu pensei, bom, que ótimo, a foto realmente melhorou muito na praia. Mas não era aquilo que eu desejava. Então, quando a gente fala de contexto, de prompt, é necessário, sim, que a gente saiba o que nós estamos pedindo. Então, quanto mais detalhes, quanto mais informações, a gente vai percebendo que ela vai ampliando muito as possibilidades e até trazendo ideias de como fazer ou como aplicar aquilo que a gente está solicitando. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora, Laurias. É a minha especialidade, né? Então, eu quero fazer perguntas da minha especialidade, né? E também o nosso público é repleto aí de profissionais da área de segurança, meio ambiente, saúde ocupacional, né? Como a IA pode ajudar os profissionais da área de prevenção dentro de uma construção, por exemplo? Quais as ferramentas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito? Pode me Olha, a auxiliar? área de segurança do trabalho já não é uma área assim muito atuante da minha parte, mas o que eu consigo enxergar? Eu acho que ela consegue te ajudar ali vamos pensar assim, nos checklists. Eu acho que ela consegue te ajudar nos manuais de boas práticas, né? Por exemplo, assim, ó, eu vou executar uma tarefa. Quais são os EPIs que eu preciso utilizar? Então, eu acho assim, para consultas rápidas, porque às vezes o técnico não está ali naquele momento. Então, o engenheiro da obra, ele consegue entender, vamos ver, ele vai executar tal serviço, mas quais são os EPIs que ele consegue utilizar? E eu sei que também que tem IAs hoje já avançadas, né? Que elas conseguem, porque toda obra tem uma câmera hoje em dia, né? Então, eu falo assim que, principalmente as obras maiores, até eu vejo até em casa de condomínio, o pessoal está colocando câmera também, até em casa de condomínio, em construção. Você consegue, eu vi que tem umas IAs, né, Marta, que fazem até leitura, né, para ver se a pessoa está sem capacete, para ver se
se o prestador está sem algum equipamento de EPI, né? Elas fazem. A capacidade, na verdade, não é só da inteligência artificial. Tem uma programação ali por trás, mas é uma câmera específica. Essas câmeras, inclusive, elas conseguem detectar a temperatura corporal. Nossa. Então, eu posso fazer, sim, uma análise dentro de um condomínio, por exemplo. Eu tenho um prestador que ele não está trabalhando com os EPIs necessários. Hoje, nós temos câmeras que trabalham com isso, junto com uma programação de inteligência artificial para essa detecção. Mas eu vou além, porque a partir do momento que a gente tem uma câmera, por exemplo, com detecção de calor, que ela possa medir a temperatura, é possível você até verificar se esse prestador está bem ou não. Então, existem, sim, tecnologias e muitos locais já estão se apropriando dessas ferramentas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de projeto de obra, né, a gente envolve a questão da segurança e também no meio ambiente. Então, o que vai ser utilizado para prevenção de acidentes e de saúde ocupacional durante a obra e o que vai ser necessário para a questão vamos dizer assim, da questão ambiental, não só do resíduo da construção, mas também do entorno, né? Por exemplo, o que eu vou precisar de proteção coletiva, de EPIs, quais são as ferramentas necessárias que eu vou utilizar, por exemplo, para gerenciar meu resíduo, para dar destinação final ao meu resíduo, a questão, por exemplo, se vai afetar ou não a questão ambiental, isso antes do projeto, né, do desenvolvimento do projeto e na execução da obra, a IA consegue fazer esse trabalho? Aí ela consegue mais te ajudar nessas análises mesmo, né? Mas isso, por exemplo, você já tem que vir já com esse material, né? Uhum. Então, no caso, estudo de impacto de vizinhança, a questão da gestão de resíduos, ela vai te ajudar mais a fazer uma análise, mas que ela vai executar, ela não vai conseguir. Mas é mais esse trabalho de análise mesmo que eu vejo nessa questão aí de ambiental. Porque quando eu pergunto isso, né, a gente sabe que tem, além das certificações, tem as financiadoras do projeto, né, os bancos, vamos dizer assim. Isso. E o banco hoje, né, hoje não, sempre foi, mas hoje especificamente, está cobrando muito essa questão, não só do meio ambiente, mas também da proteção, vamos dizer assim, da qualidade de vida, do trabalho dentro lá do canteiro de obra, né? Então, por isso que eu te perguntei com relação a esses auxílios aí da IA para poder, vamos dizer assim, favorecer as ações necessárias e a comprovação disso para os financiadores, vamos dizer. Eu acho que ela consegue te ajudar, mas é igual eu falei, nessa parte de análise, né, análises críticas, né? Então, por exemplo, vamos pegar um histórico a gente sabe que esse serviço é um serviço que pode acontecer mais acidente de trabalho, né? Então, a gente pode pegar aí dados e jogar na IA quais as melhorias, quais equipamentos, o que a gente pode fazer. Eu gosto muito da IA para usar ela em coisas não tão óbvias, sabe? Porque eu falo que, como pessoa, às vezes a gente é meio limitado. E nós temos vícios também, né? Então, por exemplo, quem está aí há 20 anos trabalhando na construção civil, aquela pessoa já adquiriu um vício técnico, um vício de execução e um vício de trabalho. Eu gosto muito da IA, que às vezes ela faz você enxergar coisas que não estão óbvias, né? Então, às vezes, aquele processo, às vezes ele poderia ser feito de outra forma. Então, é muito bom assim você fazer essa análise. Olha, eu sei que para fazer esse trabalho de altura, a gente usa esse equipamento. Mas tem alguma coisa mais moderna no mercado, onde a gente consegue dar uma melhoria, a gente consegue otimizar, às vezes, a agilidade daquele profissional que está fazendo aquela execução? Então, às vezes, ela consegue te ajudar, né, nessas questões. Marta, observação? Eu queria complementar, porque tudo isso que a gente está falando entra muito no campo da IA preditiva.
a gente está fazendo uma previsão. Então, são dados que a gente consegue uma previsibilidade. A gente consegue, a partir de um dado que eu já normalmente utilizo, eu consigo fazer uma adaptação para um outro cenário e conseguir prever de que maneira que eu vou precisar, de repente, daquela quantidade de equipamentos, ou se, de repente, aquela tarefa ela tem um risco maior, inclusive para o próprio prestador, para o próprio colaborador. Por quê? Quando a gente fala em IA preditiva, nós vemos em várias áreas, na medicina, por exemplo. Dentro da medicina, a gente fala de IA preditiva para prever doenças. Isso é muito, muito importante para o que a gente tem hoje. Então, eu enxergo que dentro da segurança do trabalho, dentro das áreas da engenharia também, a gente tem condição também de prever, até para o colaborador, se ele está correndo risco de desenvolver algum problema relacionado à função que ele está executando. Dentro da área da engenharia, na questão que a Ilauriê já muito bem trouxe, na quantificação, na quantidade que eu preciso para prestar num relatório, para trazer um investimento. Então, a gente tem como otimizar e prever cenários diferentes. Bem importante, sim. Ou seja, né, a IA, né, ela é bem utilizada na segurança, no meio ambiente e também no aspecto de área de vivência do trabalhador, ele pode dar vamos dizer, um suporte ideal, legal, vamos dizer assim, para as construtoras, né? Sim, para os engenheiros, principalmente nessa parte de análise. Sim. A gente falou muito no episódio passado sobre gestão de processos, né? E uma das falas aqui, inclusive a minha, foi que a agroindústria, né, o gigante agro, vamos dizer assim, desenvolveu muito nessa questão de tecnologia e de IA. Né? Hoje, se a gente for ver a atividade do agronegócio, está bem à frente dos outros segmentos. Né? A construção civil, como que está nessa questão de tecnologia? Ela precisa avançar muito, porque a gente sabe que hoje em dia tem a deficiência de mão de obra, né? Hoje, não só na construção civil, mas como a gente está falando da construção civil, eu vivo isso, e você também deve viver isso no seu dia a dia, né? A questão de falta de mão de obra, falta de qualificação, falta de pessoas, né, para executar determinada tarefa. Nessa questão, a construção civil, como ela está hoje e como deveria estar, vamos dizer assim, em relação comparando, né, vamos dizer assim, com o agronegócio? Olha, eu vejo que no agro, realmente, eles estão bem avançados nessas questões tecnológicas. A construção civil, eu vejo que ela é um pouco mais lenta, por conta de questões humanas mesmo. Porque quando você fala do agro, o agro eu vou falar isso que eu não sou do agro, tá, gente? Eu não tenho especialização do agro, mas fazendo uma análise superficial. O agro hoje, ele está muito tecnológico. Você pega está muito avançado, são maquinários que custam milhões. Então, o que o agro foi fazendo com o tempo? Ele foi fazendo adaptações tecnológicas, onde ele conseguiu otimizar, né, no caso, o ganho dele de uma forma muito grande. Então, às vezes, tarefas que levavam muito tempo, tarefas que eram manuais. Então, ele otimizou isso de uma forma que eu falo que realmente o agro brasileiro ele está muito avançado mesmo. A construção civil, eu brinco que a gente ainda está sentando bloquinho, né? Então, inclusive, eu falo isso porque esses tempos eu estava até fazendo um orçamento para uma construtora que faz obras de steel frame, e a gente estava fazendo vários comparativos, né? Olha, que se a gente executar isso em steel frame, o ganho de tempo, por exemplo, você vai fazer uma obra, você precisa ali de 15 pessoas para fazer a alvenaria. No steel frame, você precisa de 2 pessoas para fazer. Você consegue trabalhar com shaft, você consegue trabalhar com a parte hidráulica, com os kits prontos, né? Tanto de hidráulica e elétrica, que você só passa, você não precisa mais ficar naquela... Então, assim,
se você tiver, às vezes, uma pessoa técnica ali que saiba coordenar, você consegue contratar pessoas que, às vezes, não têm tanta especialização naquilo, mas você consegue otimizar e consegue trazer um treinamento. E eu falo que o maior problema da construção civil são as pessoas que não buscam informação. Então, eu vejo muito essa sua luta, até que a gente até conversou, né, antes, que, por exemplo, abrem-se cursos, né, o Sinduscom dá curso, o Senai dá curso, e os trabalhadores, eles não buscam ir lá fazer o curso, não buscam se aperfeiçoar. Eu falo que a construção civil ainda é muito aquele negócio do cara aprender ali com o outro cara que está trabalhando. Então, eu falo que é difícil a gente evoluir nessa questão. Mas a gente também tem muita tecnologia, principalmente em obras já maiores, né? A questão do IoT, né? Que a gente fala, que é aquela... IoT, né? IoT. É IoT. Que é toda essa parte de tecnologia, de estrutura, né? Que já está sendo feita. A gente também tem as outras otimizações aí de projetos, né? Principalmente nas questões de projetos, a gente está muito mais avançado, mas eu falo que ela ainda precisa melhorar, assim, precisa otimizar, porque do tempo que eu estou na construção civil, já vai fazer o quê? 14 anos que eu estou na construção civil, eu vi em campo, tá? Aqui no interior de São Paulo, eu vi muita pouca mudança ainda, né? E a gente tem aí grandes empreendedores que querem trazer novas soluções, mas também vai muito da questão cultural, né? Então, outro dia eu estava até comentando que, se eu não me engano, o Roberto Justus, ele tá trazendo uma empresa nos Estados Unidos que vai trazer uma modelagem de casas prontas, né? Que são casas ali de shore frame, uma tecnologia diferenciada. Porém, outro dia eu estava até comentando com a Marta, mas qual que é a nossa usabilidade da residência? Aqui no Brasil, as pessoas gostam de jogar água em tudo. Então, por mais que você coloque ali um drywall RU, alguma coisa que não vai infiltrar água, mas as pessoas também têm muito essa questão, mas de um pouco de preconceito, né? Então, eu vejo muito isso. A gente está acostumado realmente com os vícios de construção, é difícil inovar, porque você não consegue trazer alguém que vai executar. Tem obras rápidas, tem a questão de forma, tem todo... Hoje em dia tem várias novas tecnologias. Mas quando você traz para a sua cidade, primeira coisa que você tem que pensar, quem que vai construir? Quem que vai fazer essa obra? Quem que é o profissional que está ali? Né? Então, por isso que eu gosto muito do Indiquei, né? que é a startup que eu estou desenvolvendo. Que talvez a gente consiga trazer uma gama ali de profissionais, e por que não a gente também não incentivar novos profissionais? Porque pensa, essa moçada que está vindo agora, né? Que é os adolescentes que estão se formando. Gente, não vai dar para todo mundo ser youtuber. Não vai dar para... Não vai dar para... Entendeu? E eu falo que a formação, em vez da gente aumentar, parece que a gente está reduzindo, né? O Brasil está formando menos engenheiros do que antes. A gente está tendo esse problema de mão de obra qualificada e até os profissionais de base. Então, vamos dar um exemplo com o Indiquei. Às vezes, principalmente assim, a pessoa que tem ali 22 anos e ela quer ingressar em alguma coisa. Ela entra lá no aplicativo e ela fala assim, nossa, está tendo muita demanda para eletricista. Legal, vou fazer um curso técnico de elétrica? Eu consigo atender. Né? Então, eu falo que a gente vai conseguir também identificar aí setores onde as pessoas podem trabalhar, as pessoas podem se profissionalizar. Legal. Ou seja, né, se a gente for analisar, então, essa questão, precisaria de um incentivo do setor, né? Eu não sei de qual forma esse incentivo viria, vamos dizer assim, para novas, né, vamos dizer assim, novos profissionais, né, novas oportunidades para que esse público mais novo se interesse, né, em trabalhar na construção civil. Por isso que eu falei da questão da tecnologia, né? De repente, se essa área de tecnologia entrar a fundo na construção civil, pode despertar o interesse do jovem, né? Pô, lá também tem tecnologia, vou para lá. Sim, sim. E assim, a gente estava falando da questão da cultura, né? O agro já vem fazendo isso há muitos anos, né? Se a gente pegar, por exemplo,
o trabalhador, né, do agro há 40 anos atrás ou mais, era, vamos dizer assim, faltava conhecimento, faltava estrutura de aprofundamento, né, de aprendizado, vamos dizer assim, e ele se desenvolveu. A mesma coisa deveria acontecer com a construção civil, né? É coisa que a gente não está vendo hoje devido à falta de interesse em se qualificar. Sim. Então, alguma coisa está, vamos dizer assim, alguma coisa está errada. Então, o que está precisando fazer para que se incentive esse pessoal a fazer, a melhorar, né? Como você falou, por exemplo, hoje em dia, nos cursos, né, que está tendo aí, tem inovações, né, de aperfeiçoamento. O profissional ele não aprende só a sentar um bloco, ele não aprende só instalar uma rede elétrica na residencial, uma rede hidráulica, ele aprende muito mais que isso, né? Se ganha conhecimento, se ganha qualidade e se ganha produtividade, porque Sim. o tempo é menor, porque não tem retrabalho. Essa é a razão da qualificação profissional, né? Melhorar a produtividade, melhorar conhecimento, melhorar rendimento financeiro também, tanto para um lado quanto para o outro. Então, quer dizer, eu acho que deveria ter um estudo, né, sobre essa questão. Onde a gente está errando? O que está acontecendo? Eu me cobro todo dia isso. Porque quando eu vejo, por exemplo, quando eu convoco, né, faço um convite para profissionais, empresas, ir lá ver o que está sendo feito, né? A gente tem lá 40, 50 inscritos, aparece 8, alguma coisa está errada, né? Então, quer dizer, o que a gente precisa melhorar nessa questão? É a pergunta. Você, como profissional da área, você consegue me ajudar? Olha, como profissional da área e convivendo com muitas pessoas de serviço, eu acho assim, realmente acho que falta um pouco o incentivo mesmo, porque o profissional que está ali, a construção civil, ela abrange hoje, eu falo que é uma das categorias, por isso que o governo, toda vez que o governo incentiva a construção civil, porque quando o governo lhe dá ali incentivos fiscais, incentivos financeiros para as pessoas construírem casa, para as pessoas comprarem, adquirirem imóveis e tudo. Por quê? Porque a construção civil, ela mexe com todos os setores. A construção civil hoje não e sempre foi, é um dos ramos onde todo mundo consegue trabalhar na construção civil. Então, a gente consegue pegar o profissional ali, que às vezes ele é analfabeto, e a gente consegue pegar um profissional que é extremamente técnico, que tem mestrado, que tem doutorado, que é científico. Então, é um dos setores onde você abrange todas as categorias e classes sociais. Agora, a gente tem que trazer isso para... Eu falo assim, que eu converso muito com prestadores de serviço, né? Sempre conversei ao longo da minha trajetória e hoje, por conta da plataforma, eu converso ainda mais. Eu falo do incentivo, às vezes, é da própria construtora. Então, tem essa questão do tempo, né? Não pode parar a obra para dar treinamento. É sempre assim, está sempre tapando um buraco. Eu falo que tem muito disso. Mas a gente tem que olhar também para isso. Então, a gente tem que, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Se você for lá, vamos pegar hoje 2 profissionais. Vamos especializar esses 2 profissionais, por exemplo? Vamos criar uma cadeia, aí uma cadeia produtiva de que, a gente tem 150 colaboradores, 150 profissionais em campo. A gente não consegue parar os 150, mas a gente não pode ir por fases. Olha, o fulano entrou, a pessoa entrou aqui na construtora. Vamos dar um treinamento? Vamos entender melhor como que essa pessoa está fazendo esse serviço? E para esse profissional, falar para ele assim, olha, você vai ter um certificado, ou dar incentivos monetários, porque assim, as pessoas, principalmente as pessoas de uma cultura mais simples, né? Eu falo porque eu sou filha de 2 prestadores. O meu pai é serralheiro, a minha mãe é cozinheira. O meu pai, eu brinco com ele, eu falo assim, pai, você precisa ensinar, porque, gente, serralheiro, eu falo que é uma das... A extinção. Não, você não acha serralheiro. Aí eu falo assim, pai, você tem que incentivar, tem que, né? Aí ele fala assim, eu não tenho paciência. Não, eles vêm aqui, Laura, trabalham um dia, no dia seguinte não volta. Então, mas é muito aquela questão assim,
incentivo financeiro, porque as pessoas de base, elas trabalham para ter o sustento, né? É diferente de um profissional que ganha aí 10, 15 mil reais, onde ele vai fazer um treinamento, um aperfeiçoamento para se melhorar, para trazer mais currículo, para trazer um certificado. Já o profissional de base, ele, qualquer tempo que ele perde, às vezes é uma diária de serviço, onde ele está ganhando 120, 150 reais. Ah, eu vou parar aqui hoje, eu vou lá fazer treinamento, eu vou estar perdendo o meu ganha-pão do dia, né? Isso acontece muito. Aí agora, por exemplo, se a gente tiver ali incentivos para isso, ó, vai lá, faz o treinamento. Com o treinamento você consegue às vezes cobrar um pouquinho mais. Ou a construtora, ó, para quem foi fazer o treinamento, esse mês a gente vai dar um adicional no salário de X%. Ou a gente vai te dar um auxílio. Então, assim, eu acho que são coisas pequenas. Uma premiação para qualificação. Não, gente, porque vamos falar a verdade, vamos falar a realidade. Todo mundo trabalha porque precisa do dinheiro, né? Então, se você não convencer a pessoa que está ali no campo, a pessoa que está ali vamos assentando o bloco, que ela vai ali fazer um treinamento, mas ela vai ter algum ganho financeiro naquilo, dificilmente a pessoa vai querer ir lá fazer, porque não é a mesma consciência, entendeu? A gente não... são consciências diferentes de quem está ali, às vezes para o profissional especializado, ele entendeu que quanto mais conhecimento, mais ganhos ele tem. E ele aumenta a competitividade. Agora, o profissional de campo, ele sabe que se ele sair dessa obra hoje, amanhã ele está na outra obra. Amanhã ele está na outra obra. Você entende que ele sabe que dessa necessidade do setor. Entendi. Eu, como uma das qualificações minha, engenharia de produção, duas coisas, né, observação. Coisa que eu detesto, retrabalho. Retrabalho. E coisa que eu sou, né, fascinado, cumprimento de meta. Entendeu? Então, isso já vem bem antes, né, cumprimento de meta, desde a época que eu era bancário, eu fui bancário também, viu, gente? A gente tinha cumprimento de meta, né? Bater campanha, então, quer dizer, a mesma coisa numa obra, né? Cumprimento de etapa, cumprimento de cronograma, isso me fascina. Eu também, eu sou a louca do planejamento, eu brinco que eu brinco que eu sou assim, eu sou até psicopata nisso, assim, porque eu também meta, prazo, custo, então eu falo que eu também sou alucinada, então eu te entendo, tá? Eu sou alucinada. É uma coisa que eu gosto muito, cumprimento de meta, bater meta, cumprimento de campanha, cumprimento de etapa, isso aí para mim... Eu quero pedir licença aqui para falar que quem está à frente de uma startup tem meta para bater todo dia. Eu já estou com várias metas, assim, minhas, tá? Exato, a gente se coloca meta e é complicado, né? Porque a gente precisa bater essa meta, não tem plano B. Então, isso que às vezes, né? Não estou falando nem do empresário, ou do engenheiro, ou da pessoa que decide numa construtora, por exemplo, é trabalhar isso na cabeça do profissional de base. Porque, às vezes, né, como você falou, ele quer só o dinheirinho dele, da diária dele lá, e não tem aquela visão de melhoria contínua. De repente, né, a gente falou aqui em soluções, uma dessas soluções é trabalhar a mente desse trabalhador, que ele pode melhorar. Que ele tem que ter ele tem que ser expansivo, vamos dizer assim. Não só de conhecimento, mas financeiro também. Exato. Eu queria fazer uma analogia, já que a gente começou falando do agro, como que a gente viu o processo do agro? As pessoas estavam lá no campo, no sol, né, na chuva, enfim. Hoje, muitas dessas pessoas elas estão numa sala com ar-condicionado operando via imagem. E começou como cortador de cana 40 anos atrás, Exatamente. 30 anos atrás, né? Hoje ele é operador, ele é mantenedor, ou seja, além de operar, ele consegue dar manutenção na máquina, por exemplo. Exatamente. Hoje já é operador de drone. Operador de drone. Ele faz a programação do GPS para poder analisar o terreno, para ver onde vai plantar, onde vai colher, as linhas traçadas, tudo isso aí, se você pegar, são trabalhadores, né? De hoje, do agro, que alguns anos atrás era manual. E ele foi qualificado, preparado para isso. Exatamente. Então, eu vejo, sim, na verdade, eu acho que é uma mudança de cultura.
Porque quando a gente fala de drone hoje, o drone ele faz mapeamento, ele também faz a fertilização. Quando a gente fala, por exemplo, da área da engenharia, é uma questão cultural, porque, de repente, o profissional que está ali no campo hoje, pode ser que ele já esteja operando uma tecnologia mais avançada. E quando a gente fala na questão de tempo, de novo, trazendo para o cultural, a minha obra tem tanto tempo, eu preciso apagar incêndio se eu for treinar o meu profissional. Mas será que se eu tiver esse profissional treinado, será que eu não vou conseguir reduzir o tempo de trabalho que eu Melhorar a tenho? produtividade. Exatamente. Não ter retrabalho. Exatamente. Por isso que eu trago para a questão de ter uma mudança cultural e de poder realmente olhar para os colaboradores de maneira que essas pessoas elas possam, sim, ter um incentivo para serem treinadas e que isso possa refletir, de repente, nos prazos e na qualidade daquilo que está sendo entregue. Legal. Como que a gente pode otimizar isso com IA, por exemplo? A gente pode fazer uma análise prática de campo. Então, eu tenho 2 obras. Nessa obra eu tenho X colaboradores, a gente não fez nenhum treinamento, a gente não deu nenhum incentivo. O tempo que a gente fez essa obra foi em tanto, prazo de tanto, um custo de tanto. Aí a gente tem uma outra obra simultânea, por exemplo, às vezes é equiparável, parecida. Nessa obra aqui, a gente pausou aí tanto X colaboradores, demos treinamentos e demos incentivo. Vamos fazer uma análise depois das 2 obras? Quanto de custo que a gente economizou? Quanto de prazo que a gente economizou? Então, assim, gente, eu não acredito que não vai ter ganho, entendeu? Não tem como não ter ganho. Mas as pessoas precisam parar, o engenheiro, por isso que eu falo, a gente vive dentro da construtora, vive apagando incêndio. Então, são aqueles momentos que a gente precisa parar, a gente precisa fazer essa análise, a gente precisa, principalmente, trabalhar as equipes, né? Porque, às vezes, a equipe que está ali não é nossa. Às vezes, é um empreiteiro. Então, vou dar um exemplo. Se empreita muito. Quando você vai fazer um prédio, quase, vamos pensar, 90% dos serviços são empreitados. Só, às vezes, o pós-obra que é feito, às vezes, por uma equipe própria. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse empreiteiro? Mas, dentro da construção civil, a gente sempre analisa muito custo. Então, assim, a gente está preocupado com o custo, né? Mas, muitas vezes, tem que ter essa análise, entendeu? Às vezes, essa equipe aqui é um pouco mais barata, o preço do metro quadrado. Mas e essa outra equipe aqui, será que não vai me evitar retrabalho, perca de material? Gente, eu já vi obras já que... eu falo assim que a gente acompanha muitos estouros, né? Então, que nem obra estrutural. Obra estrutural, a gente sabe que cada pavimento é um FCK de bloco. É diferente, né? E aí, às vezes, acontece assim, nossa, mas por que estourou tanto nesse bloco? Aí você vai ver, o cara estava lá no último andar, em vez de ele pedir meio bloco, ele estava pegando um bloco inteiro, quebrando o bloco. Olha só o desperdício de material, gerando um monte de resíduo extra, o tempo. Então, assim, às vezes a consultora tem que parar. Ou seja, você falou uma coisa aqui que me veio uma observação. Ele aprendeu na prática e não aprendeu fazendo um curso. Não aprendeu. Então, e olha o custo que às vezes a consultora está gastando ali, desperdiçando de dinheiro, de tudo, que poderia ter sido otimizado, poderia estar sendo executado por uma equipe melhor. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouco também de pensar só, fazer essa análise mesmo. Você falou uma coisa interessante, né? Por exemplo, numa obra, uma obra média grande, né? Vamos dizer assim, de prédios, por exemplo, condomínios, vamos falar 90% dos trabalhadores são empreiteiros. Apenas 10%, ou seja, numa obra que tem 100 funcionários, 10 é da empresa. Os outros 90 são empreiteiros. Não. E esses empreiteiros, essas equipes de empreiteiros, normalmente, né, são contratados assim, né, eu preciso de uma empreiteira que realiza tal trabalho, né, tal tarefa. Aí eles fazem uma pesquisa ou não fazem, né, tem lá no banco de informações, traz essa equipe. E não é analisada essa questão de conhecimento, de produtividade, se deu problema ou não numa outra obra, que acontece muito. Então, entendeu? É esse tempo mesmo, a gente tem que parar para pensar um pouco, otimizar custo e começar a olhar um pouco para isso, né? Algumas obras, né, que a gente acompanha, paralisaram aí 1 mês, 2, até 90 dias devido à questão de empreiteiros, ou por falta, ou porque não deu certo, quebra de contrato. Então, acho que
eu acho não, tenho certeza, que se fizesse um trabalho mais aprofundado de estudo, de conhecimento, de incentivo de curso, de repente poderia melhorar essa questão, né? Mas podia não, melhoraria com certeza. Sim. Alguma observação, Marta, nessa questão vamos dizer assim, do que foi falado agora sobre... Sim, eu vou complementar, porque eu acho que quando a gente fala de qualificação, as pessoas pensam que essas qualificações elas precisam começar muito grandes, né? Na verdade, hoje, para as ferramentas que a gente está utilizando na inteligência artificial, até de tudo que nós citamos aqui hoje, são ferramentas que você pode começar com o pé no chão. Então, você começa ali na tua realidade. Você pode ser começa... autodidata, né? Exato, você começa pequeno, mas você precisa procurar também direcionamento de especialista, porque eu costumo brincar que hoje todo mundo é especialista de IA. Então, tem especialista de IA para todo mundo. Como todo mundo queria ser youtuber há um tempo atrás, hoje em dia todo mundo quer ser especialista de IA. Influencer de IA. Então, eu costumo dizer o seguinte, que é importante sim se capacitar, mas começando ali com o pé no chão. Quando a gente fala de ferramenta, a gente citou aqui, por exemplo, o ChatGPT. Então, se apropriar de como que eu posso utilizar isso no meu dia a dia, de como melhorar. Para as empresas, sim, valorizar profissionais que estão entregando esse tipo de conteúdo para as pessoas que também estão começando, porque tudo tem um começo. E a partir desse começo que elas possam, sim, expandir o conhecimento e continuar se apropriando daquilo que elas necessitam e que farão sentido no dia a dia do trabalho de cada pessoa. E eu só para puxar um gancho, eu falo assim, a IA ela não vai substituir o profissional, o engenheiro, mas ela vai substituir o engenheiro que fica atrasado. Então, assim, ela vai substituir quem? Aquela pessoa que não buscou se capacitar. Né? Desenvolver, se atualizar. Estudar. Então, assim, ela não vai substituir o engenheiro ali, mas ela vai substituir aquele engenheiro que ficou para trás, gente, que não foi, que não estudou, que não buscou informação. E eu falo também para as construtoras e para os empregadores não terem preconceito em relação à IA. Eu já estive em rodas, em conversas, onde eu já, por exemplo, eu já vi alguns empresários comentando: se eu pegar meu funcionário usando o ChatGPT, eu vou mandar ele embora. Gente, vamos entender que essas ferramentas elas vêm para otimizar o tempo do colaborador. Não é porque ele está usando um ChatGPT para fazer uma análise que ele não está trabalhando ou que ele está deixando tudo na mão da IA. A gente precisa entender que a IA ela não é mais um caminho, ela agora é um caminho sem volta. Ela já faz parte da nossa realidade. Entendeu? Não tem mais como você, como empresário, como construtora, como profissional, você simplesmente se fechar dentro de um mundo em que você não vai utilizar. Você vai ficar para trás. A tua construtora, às vezes você vai perder tempo, você vai estar pagando ali um custo elevado de algumas funções que poderiam estar sendo otimizadas. Entendeu? Então, assim, vamos só prestar um pouco mais atenção nisso, estudar um pouco mais antes de ter esse preconceito em relação às inteligências artificiais. A gente trouxe coisas bem até superficiais aqui, né, de aplicabilidade bem simples, de qualquer um realmente consegue estar fazendo, e os profissionais se atualizarem. Eu falo da questão da autodidata, porque, por exemplo, quando eu resolvi montar essa startup, gente, eu vou até falar um pouquinho. Eu, por exemplo, não sou da área de tecnologia, né? Eu sou da área da construção civil, tenho formação em gestão de projetos, tenho formação em administração de empresas, mas eu tive que entender, eu tive que buscar informação, né? Porque eu tenho um sócio que é desenvolvedor e eu tive que, para trabalhar com ele, eu tive que entender também dessa dinâmica, da tecnologia, como que funciona. E eu falo que é muito interessante. A hora que você entra nesse mundo, que é o mundo da Marta, é um mundo que você começa a entender que, gente, quanto que você consegue trazer isso para a sua vida? Como que você consegue aplicar isso? Então, é muito importante. Legal. Pessoal, nosso programa está chegando ao fim, tá? Eu gostaria de colocar na tela, né, o convite para vocês, tá? Nós vamos ter um evento, né, no próximo dia 11.
sobre inteligência artificial na construção civil. Tá? 11 de março agora, né? E as meninas vão estar lá, né, para falar bastante a respeito, né? Hoje só foi um petisco do que vai ser falado lá no dia, certo? Vai ter assuntos mais abrangentes, mais voltados, né, para a construção civil, né, que eu digo assim, com mais profundidade. E eu convido, né, quem estiver nos assistindo, para participar do evento, né? As inscrições já estão praticamente encerradas, tá? Então, por exemplo, na quarta-feira a gente vai ter um bom público lá, que será lá na Sociedade dos Engenheiros, né? No CREA, de São José do Rio Preto. E, assim, vai ser um momento rico, né? Onde a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo que nós executamos aqui hoje. Tá bom? Então, estão todos convidados. E, para encerrar, né, eu gostaria que a Laurier desse uma mensagem final, e também a Marta, né, do que foi falado aqui, do que vai ser falado lá no workshop. No workshop, a gente vai trazer questões práticas, né? Então, disso tudo que a gente comentou, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Vou trazer alguns exemplos, assim, do que a gente consegue aplicar, algumas dinâmicas, né, para a gente poder estar fazendo lá, mas tudo também de uma forma mais simplificada. Não vamos trazer nada muito que as construtoras não consigam colocar em prática, porque a intenção mesmo é a gente trazer aí as pessoas para elas usarem isso no dia a dia, né? Não vamos trazer nenhuma IA avançada que vai fazer leitura de cargas, de estruturais. A gente vai, por exemplo, dessas questões que a gente falou, de memorial, de suprimentos, em orçamento, planejamento. O que a gente consegue otimizar o tempo? Então, a gente vai trazer isso na prática para vocês, eu convido. Espero que todos estejam lá na Associação dos Engenheiros, participando e a gente conseguindo conhecer vocês. E também convido a todos, agora encerrando, a entrar no Indiquei, gente. Vocês entrem lá, se cadastrem. Profissionais, podem me buscar. Depois eu vou pedir para o Douglas para a gente colocar o QR Code. Certo. Para vocês acessarem a plataforma. E gostaria de agradecer pelo espaço, que foi uma manhã incrível, um bate-papo muito bom. A Marta, com todo o conhecimento dela, ela é maravilhosa, então gostaria de agradecer. Marta? Bom, eu também, agora pela segunda vez, é uma alegria muito grande sempre poder participar do podcast. Quero agradecer pela oportunidade, falar um pouquinho do evento. Ali no evento, nós comentamos aqui sobre utilização ética e responsável, sobre o início dessa utilização. Então, ali para o evento, eu pretendo trazer essa contextualização para que realmente as pessoas possam se apropriar da tecnologia, mas que saibam usar com responsabilidade, complementando ao assunto que a Laurier traz para a gente também. Também gostaria de divulgar o robotcom.ia.br. Eu convido a todos e todas para poderem conhecer um pouquinho dessa iniciativa. E, se precisar de mim, os meus contatos vocês encontram por lá também. Então, muito obrigada sempre aos dois participantes aqui, ao lado de dois engenheiros, né, muito competentes. Então, muito obrigada novamente por essa oportunidade, por essa abertura de participação. Bom, antes, né, de encerrar, eu gostaria de dar um presentinho para a nossa convidada hoje, Laurier. Isso aí é o passaporte do nosso canal, né? Seja bem-vindo sempre, tá? Só para você lembrar do 100% no alvo, todos os dias. Olha, gente. Tá? Ai, adorei, gente. Eu adoro tomar um chá. Eu falo que é o nosso... Adorei. É a confirmação que você já faz parte do 100% no alvo. Muito tá bom? obrigada. Bom, pessoal, antes de encerrar, né, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores e parceiros, né, aos nossos patrocinadores do nosso canal. Sem eles, né, a gente não estaria aqui. A Franca Ambiental, né, que é uma consultoria em meio ambiente, né, se você precisa, na sua empresa, de um trabalho de certificação, de gestão de meio ambiente, a Franco Consultoria Ambiental é indicada para te ajudar nesse trabalho. A Impacto Engenharia, né, que desenvolve, né, tudo trabalhos de aprimoramento, não só
no desenvolvimento de produtividade, mas a melhoria dessa produtividade dentro da sua indústria, né, acompanhamento de logística, de suprimentos, de layout produtivo, né, que vai melhorar em muito o seu desempenho, a sua produtividade dentro da sua indústria. Heitor Silva, né, que realiza consultoria em segurança e saúde ocupacional. Se você precisa de uma empresa de consultoria de segurança do trabalho e também de saúde ocupacional para a sua empresa, né, Heitor Silva está aí para dar suporte e também para te solucionar todos os problemas com relação à segurança do trabalho e também à saúde ocupacional. E a Macfil, né, locações de equipamentos, né, para a construção civil, tudo que você precisa, né, de equipamentos para a construção civil, a Macfil está aí para te auxiliar. E também, né, ela é especialista em locação de plataformas elevatórias. Se você precisa, por exemplo, de uma plataforma elevatória para te ajudar, não só na construção civil, mas nas indústrias, serviços, comércio, a Macfil, né, ela é especialista nessa locação de equipamentos de máquinas para trabalho em altura. A Macfil ela está não só no São José do Rio Preto, mas também como todo o estado. Tá? Todo o estado de São Paulo, né, ela atende, e também algumas regiões de outros estados, a Macfil está presente também. Então, se você precisa de equipamentos para a construção civil e também de plataformas elevatórias, a Macfil está aí para te ajudar. Norminha Net, né, que é a nossa, vamos dizer, divulgadora do nosso podcast. A Norminha Net é a maior, né, revista digital na área de segurança do trabalho, segurança e saúde ocupacional do trabalho. Semanalmente ela está colocando atualizações, né, matérias e divulgando também atualidades com relação à segurança e à saúde ocupacional. Se você quer ser bem informado, quer estar bem atualizado, né, se inscreva lá na Norminha Net, na revista Norminha Net, que toda semana você vai receber informações da área e também, vamos dizer assim, tudo que está acontecendo na atividade de segurança do trabalho e saúde ocupacional. E é isso aí, pessoal. Nosso episódio está chegando ao fim, né? Muito obrigado, né, por estar conosco e até o próximo episódio.